Eu estou bem, gente, graças a Deus. Obrigada, né? Por perguntarem. O livro é na página 257, tá certo, Paulo Vitor? Porém, antes de nós utilizarmos o livro, ontem eu passei uma atividade para vocês, certo? No caderno, que consistia em quê? Vocês deveriam pesquisar um artigo de opinião do, né, qualquer artigo de opinião que vocês quisessem, em livro, revista, internet, né? Com certeza a maioria pesquisou ou se não todos, né? Pesquisaram no Google, não tinha problema, poderia ser em qualquer fonte de pesquisa, mas vocês deveriam ler esse artigo de opinião, fazer um resumo, certo, do artigo, e citar o escritor e citar também o local de pesquisa, certo? É, quem poderia ir ler é, isso para mim? Quem gostaria de ler, gente, o seu resumo sobre o que foi o artigo de opinião que leu, onde pesquisou? Vamos lá? Pode sim, Raíssa. Eu Oi, sei que muitos tia, tá me escutando? estão, amor. Pode. O meu artigo de opinião que eu pesquisei foi desigualdade social. Desigualdade social, artigo de Benedito Ismael Camargo Dutra, fonte de pesquisa Ecodebate. O autor afirma em seu texto que quanto mais tem aumentado a população, o índice de desigualdade social aumenta, com o aumento de pobres, entre aspas. Ele também diz num tom poético que, abre aspas, a arte de viver está na simplicidade, fecha aspas. Vê-se que o autor Ismael Camargo prefere mais a simplicidade, como expressado no quinto parágrafo do texto. De acordo com Ismael, autor do texto, a desigualdade não será superada enquanto não houver melhora na educação e no preparo de vida. Muito bem, Raíssa, né? Aí vocês perceberam aí que a Raíssa fez um resumo bem sucinto, né? Bem sucinto do artigo que ela leu, né? O porquê aí dessa desigualdade, né? O que é que acontece? Muito bem, Raíssa. Mais alguém, gente? Vocês viram que a Raíssa não precisou escrever um texto enorme, né? Para fazer um resumo bem feito, certo? Quem é que gostaria de ler o seu resumo? Pode sim, Pablo. Oi, tia. Oi, amor, pode ser. O nome que eu fiz foi Religião. Quem escreveu foi Renato Gomes. Depois eu falo a fonte de pesquisa. Ok. Religião está entre aqueles assuntos que determinamos que não se discute. Desta forma, cada povo estabelece uma relação de independência entre a religião e sua própria identidade. Assim, todas as religiões foram criadas pelos homens devidamente adaptadas às necessidades de seus fiéis e fundamentadas para que estes solidificados por vários grupos diferentes dentro da mesma sociedade. Cada indivíduo exerce seu livre arbítrio para escolher a religião que melhor atende suas necessidades. Quando as pessoas deixam de ter fé para acreditar cegamente nas pessoas que representam sua religião, elas passam a deixar que a religião domine suas vidas indiscriminadamente. Isso gera pessoas que se desfazem de todos os seus bens materiais, em nome da igreja, religiões que enriquecem à custa da fé das pessoas a religiões que justificam atitudes discriminatórias através de sua crença. Pessoas acreditam em Deus ou tira bens materiais, e entre várias outras situações. O charlatanismo de um modelo geral. Religião se discute, sim. Provamos com culto e atividades
econômicas, que podemos achar um objetivo em comum entre as religiões, seja de cunho espiritual, seja de cunho social. A fonte de pesquisa que eu fiz foi gente de opinião. Ótimo, né? No caso do Pablo, né, ele escreveu o artigo que ele pesquisou, não é isso, Pablo? Né, ele copiou o artigo que ele pesquisou, super interessante, né? Vocês estão observando? O que a Raíssa pesquisou falava da desigualdade social. E o do Pablo sobre religiões. Então, vocês percebem que um artigo de opinião, ele pode ser escrito sobre qualquer tema, né? São dois temas bem diferentes, desigualdade social e religião, né? Mas foram bem escritos por esses autores, certo? Mais alguém gostaria de ler? Ou não? A gente pode passar para o livro. Quem ainda não fez, gente, pode me enviar ainda, tá certo? Né? Esse artigo, ok? Então, se ninguém mais vai ler, vamos aí ao nosso livro. Podem pegar o livro de vocês na página 257, capítulo 7. Página 257 do livro. Pronto, gente, vamos lá. Ontem nós iniciamos, certo? A discussão sobre o capítulo, né? Vocês viram que nós vamos estudar sobre o artigo de opinião, por isso eu pedi para vocês pesquisarem esses artigos, né? E resumirem os textos pesquisados. Ontem, nós paramos na terceira questão aí dos conhecimentos prévios, que dizia o seguinte: tendo em vista acontecimentos que viraram notícia ultimamente, você gostaria de opinar sobre algum? Qual seria o seu posicionamento? O que é que a questão pede? Né? É para discutir, né? Para nós falarmos, e falar sobre os acontecimentos recentes. O que é que vocês devem fazer? Falar o posicionamento de vocês sobre determinado assunto que vocês acham interessante, né? E dizer qual a sua opinião sobre isso. O que é que vocês gostariam de opinar sobre alguma coisa? Quem gostaria de falar? Pode usar o microfone. Usa o microfone, tá certo? Para falar o assunto, a notícia, né, no caso, ou o acontecimento, e dizer a sua opinião sobre isso. Alguém quer falar? Pode sim, Raíssa. Tia, bom, eu queria falar sobre um assunto que eu já havia pesquisado, e é sobre a má formação de alguns professores do fundamental, que estão indo para ensinar, lecionar para crianças, adolescentes do ensino fundamental, ou até mesmo do infantil ou do ensino superior, estão indo lecionar sem a sua formação, ou seja, um exemplo, um professor que é formado em ciências, dando aula de português. Só pelo seu, vamos dizer, dom de escrever, ele vai dar aula de português ou redação. Então, isso podemos dizer que é uma má formação, que ele tem, a sua formação é de ciências, então por que ele dará aula de português ou de redação, sendo que a sua formação é de ciências? Então, isso, na minha opinião, isso é inadmissível, porque ele pode tanto dar conteúdos errados e acabarmos levando anotações erradas, como prejudicar-se ao longo
ao longo vamos dizer, que ciclo do trabalho que ele vai trabalhar. E também isso acontece muito com os professores de música e de arte, porque algumas escolas têm, vamos dizer, que um preconceito com a arte e a música e acham que é uma disciplina menor. Então, tem muitos professores que eles dão aula só pelo seu dom de tocar flauta, tocar algum instrumento ou até mesmo cantar. Muito bem, Raíssa. Interessante o posicionamento da Raíssa, né? Um posicionamento muito sensato. Concordo também com você, Raíssa. Mais alguém que gostaria de falar sobre algum acontecimento que acha interessante e dizer a sua opinião, assim como a Raíssa fez? Gente, uma coisa interessante sobre o artigo de opinião, né? Por exemplo, a Raíssa falou sobre esse assunto. Vamos supor que a Raíssa escrevesse um artigo de opinião sobre isso. As pessoas que vão ler aquele artigo, né, não são obrigadas a concordar com o artigo, né? Mas é interessante nós vermos a visão de várias pessoas sobre determinados assuntos, tá bom? Então, mais alguém gostaria de falar sobre alguma coisa que aconteceu ultimamente, ou que acontece, e dar sua opinião? Se não, mais ninguém, só a Raíssa? Pois então vamos continuar, né? Agora nós vamos para o caracterizando o gênero. Quem é que gostaria de ler essa parte aí do caracterizando o gênero? Ninguém, gente? Pode sim, Júlia. Por favor, amor. Pode ler. Depois a Tá Maria. ouvindo? Estou. Pode começar. Caracterizando o gênero. Em jornais, revistas ou mesmo no jornalismo feito na internet, o artigo de opinião é um texto em que o autor, chamado de articulistas, busca apresentar a sua opinião sobre um fato que virou notícia, um tema do momento. Normalmente, os artigos de opinião vêm assinados e não necessariamente experimentam. Exprime. É, isso mesmo. O posicionamento do órgão que os publica. Muito bem, Júlia. Gente, o que é que a gente entende aí desse artigo de opinião? O que é que esse caracterizando o gênero está nos dizendo? Que quando um artigo de opinião, né, quando ele é publicado, seja em uma revista, seja em um jornal, seja em um site, certo? Aquele artigo vem assinado com o nome da pessoa que o escreveu, tá certo? E não em nome do jornal ou em nome da revista. Por exemplo, vou pegar aqui uma revista bem famosa, né? A revista Veja, certo? Se algum editor escreve um artigo de opinião, certo? E coloca na revista Veja, se for um artigo de opinião, vem a assinatura da pessoa que escreveu e não da revista. Tia, óbvio, vocês podem pensar assim, óbvio que é o nome da pessoa que escreveu. Não, gente. Às vezes, na revista e no jornal, vem textos, né? Que são chamados de editoriais, certo? Que vem assinado em nome do site, em nome da revista. Por exemplo, naquele jornal o Globo, sai algumas matérias ali e a matéria é assinada como? O Globo. Por quê? Porque foi uma equipe de editores, né, que se juntaram e escreveram aquele texto. Já o artigo de opinião, não. O artigo de opinião vem assinado em nome da pessoa que o escreveu, ok? Aí vamos lá. Vamos passar para o nosso primeiro artigo de opinião, né? O primeiro artigo de opinião desse capítulo, que é a internacionalização do mundo. Pelo título, gente, internacionalização, essa palavra aí bem grande que tem no título. O que é que vocês acham que esse texto vai falar? O que seria essa internacionalização do mundo? A Maria, ela vai ler esse antes de começar a ler, desse quadro amarelo. Tá certo, Maria? Que vai nos explicar um pouquinho sobre o que é
o texto, ok? Vamos lá, Maria. Antes de começar a ler, o artigo o artigo que você vai ler agora foi escrito por um professor da UNB, então senador Cristóvão Buarque, e fez muito sucesso desde a sua primeira publicação, pois apresenta uma opinião completamente diferente a respeito de um tema muito polêmico. Por ser uma região extremamente rica em biodiversidade, a Amazônia deve ser propriedade do Brasil ou do mundo. Sem pensar muito, um brasileiro simplesmente defenderia que a Amazônia é nossa e de mais nenhum outro país. Mas, se pensarmos no crescimento e bem-estar de todos os seres humanos, a resposta é outra. Veja, então, o que pensa o professor. Muito bem. Interessante, né? Então, a gente já descobriu aí, a Maria leu, vamos dizer aqui entre aspas, um spoiler do texto. A gente vai, vamos ver a opinião desse professor, né? O Cristóvão Buarque, sobre a Amazônia. Agora eu vou lançar essa pergunta para vocês. Já que nós estamos estudando o artigo de opinião, vamos dar a nossa opinião. Vocês acham o quê? Que a Amazônia é apenas dos brasileiros? A Amazônia é do Brasil? Ou a Amazônia é de todos os países ou é de outro país? E aí? Qual a opinião de vocês sobre esse assunto? Me digam aí. Pronto. Então, Pablo e Rogério, a Raíssa, todo mundo acha que a Amazônia é do Brasil, ponto, né? Nossa. E aí? Né? É a opinião de vocês, né? Cada um tem uma opinião sobre o tema, um tema, né? Vamos ver o que é que esse professor acha, né? O Cristóvão Buarque. O que é que ele escreveu aí nesse texto? A Júlia também acha que é só do Brasil, ponto, né? A Amazônia é nossa e ninguém toma. E aí, será, gente? Realmente? Né? Realmente a Amazônia está aqui no nosso país, mas vamos ver, tá certo? O que é que esse professor acha sobre isso e a gente vai discutindo ao longo do texto e da aula. Quem é que inicia aí? Pode continuar, Maria? Pronto, a Júlia, que havia pedido para ler, vai ler o primeiro, a Maria vai ler o segundo e vocês vão me dizendo aí no chat. Deixa eu ver o que a Maria colocou aqui. A Maria acha que não, né? Porque, querendo ou não, existe um pouco de outros países. Pois é. E a Amazônia, né? Apesar de estar localizada aqui, mas a Amazônia é o coração, né? É o pulmão, chama a Amazônia de pulmão do mundo, né? É o pulmão, não é nem do Brasil, é o pulmão do mundo. E aí, gente, será que ela realmente é só nossa? Né? Será que nós, que nos dizemos os, entre aspas, donos, estamos cuidando bem dela? Né? Vamos aí ver o que o Cristóvão Buarque diz. Júlia, primeiro parágrafo. Tá ouvindo? Estou. Fui questionado sobre o que pensava da internacionalização da Amazônia durante um debate nos Estados Unidos. O jovem introduziu sua pergunta dizendo que esperava a resposta de um humanista e não de um brasileiro. Foi a primeira vez que um debatedor determinou a ótica humanista como o ponto da partida para uma resposta minha. De fato, como brasileiro, eu simplesmente falaria contra a internacionalização da Amazônia. Muito bem. E aí, Maria? Por mais que nossos governos não tenham devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso. Respondi que, como humanista, sentindo o risco da degradação ambiental que sofre a Amazônia, podia imaginar a sua internacionalização, como também de tudo o mais que tem importância para a humanidade. Mais alguém quer ler? Ou as meninas podem continuar?
Podem continuar, meninas. Cada uma vai lendo um parágrafo até que alguém diga aí que quer ler também, tá bom? Júlia, Maria. Eu vou. Eu acho que a Maria depois vai, viu? Se a Amazônia, sobre uma ótica comunista, deve ser internacionalizada, internacionalizemos também as reservas de petróleo do mundo inteiro. O petróleo é tão importante para o bem-estar da humanidade quanto a Amazônia é para o nosso futuro. Apesar disso, os donos das reservas sentem-se no Senta-se no direito de aumentar ou diminuir a extração de petróleo e subir ou não o seu preço. Os ricos do mundo, no direito de queimar esse imenso patrimônio da humanidade. Da mesma forma, o capital financeiro dos países ricos deveria ser internacionalizado. Se a Amazônia é uma reserva para todos os seres humanos, ela não pode ser queimada pela vontade de um dono ou de um país. Pode prosseguir. Queimar a Amazônia é tão grave quanto o desemprego provocado pelas decisões arbitrárias dos especuladores globais. Não queremos deixar que as reservas financeiras sirvam para queimar países inteiros na volúpia de especulação. Antes mesmo da Amazônia, eu gostaria de ver a internacionalização de todos os grandes museus do mundo. O Louvre não deve pertencer apenas à França. Cada museu do mundo é guardião das mais belas peças produzidas pelo gênio humano. Não se pode deixar que esse patrimônio cultural, como um patrimônio natural amazônico, possa ser estipulado e destruído pelo gosto de um proprietário ou de um país. Não faz muito, um milionário japonês decidiu enterrar com ele um quadro de um grande mestre. Antes disso, aquele quadro deveria ter sido internacionalizado. Durante o encontro em que recebi a pergunta, as Nações Unidas reuniam o Fórum do Milênio, mas alguns presidentes de países tiveram dificuldades em comparecer por constrangimento na fronteira dos Estados Unidos da América. Por isso, eu disse que Nova York, como sede das Nações Unidas, deveria ser internacionalizada. Pelo menos Manhattan deveria pertencer a toda a humanidade, assim como Paris, Veneza, Roma, Londres, Rio de Janeiro, Brasília, Recife. Cada cidade, com sua beleza específica, sua história do mundo, deveria pertencer ao mundo inteiro. Se os Estados Unidos da América querem internacionalizar a Amazônia, pelo risco de deixar nas mãos de brasileiros, internacionalizemos todos os artesanais nucleares dos Estados Unidos. Até porque eles já demonstram que são capazes de usar essas armas, provocando uma destruição milhares de vezes maior do que as lamentáveis queimadas feitas na floresta do Brasil. Nos seus debates, os atuais candidatos à presidência dos Estados Unidos da América têm defendido a ideia de internacionalizar as reservas florestais do mundo em troca da dívida. Começamos usando essa dívida para garantir que cada criança do mundo tenha a possibilidade de ir à escola. Internacionalizemos as crianças, tratando-as, todas elas, não importando o país onde nasceram, como patrimônio que merece cuidados do mundo inteiro, ainda mais do que merece a Amazônia.
quando os dirigentes tratarem as crianças pobres do mundo como um patrimônio da humanidade, eles não deixarão que elas trabalhem quando deveriam estudar, que morram quando deveriam viver. Como humanista, aceito defender a internacionalização do mundo, mas enquanto o mundo me trata como brasileiro, lutarei para que a Amazônia seja nossa, só nossa. Muito interessante, né, gente, esse artigo de opinião. E aí, qual a visão de vocês em relação a esse artigo? Vocês acham que o Cristóvão Buarque, ele é a favor ou ele é contra a internacionalização da Amazônia? O que é que vocês acham? Vocês acham o quê? Que ele é a favor? Que, tipo, a Amazônia não fique mais nos cuidados dos brasileiros, seja internacionalizada? Vocês acham que ele é a favor? Prestem atenção aí, gente, como é que ele termina o texto. Ele termina o texto dizendo o seguinte: como humanista, aceito defender a internacionalização do mundo, mas, enquanto o mundo me tratar como brasileiro, lutarei para que a Amazônia seja nossa, só nossa. Ele é a favor, vocês têm certeza? Gente, nesse artigo de opinião, o autor, né, que é o Cristóvão Buarque, ele é muito inteligente. O que é que ele faz? Ele fez esse artigo de opinião pautado em quê? Em uma pergunta. Ó, no começo, né, ele diz, bem no começo do texto, onde a Júlia leu, que lá nos Estados Unidos, ó, ele estava em um debate nos Estados Unidos e um jovem perguntou a ele se ele era a favor ou contra a internacionalização da Amazônia. O que foi que ele respondeu? Só que o jovem disse mais. Mas eu quero que você responda essa pergunta não como brasileiro. Eu quero que você responda essa pergunta como humanista, né? Porque, obviamente, que os brasileiros, que nós vamos defender sempre que a Amazônia é nossa, né? Até porque ela está aqui. Mas aí o que foi que o jovem disse? Mas não responda como brasileiro, responda como humanista. Ele, muito inteligente, disse o quê? Tá certo. Vou responder como humanista. Eu concordo, sim, que a Amazônia deve ser internacionalizada. Mas, o que foi que ele disse? Se a Amazônia tem que ser internacionalizada, nós temos que internacionalizar tudo que faz parte do bem de toda a humanidade. Ele falou o quê? Que o petróleo do mundo, por exemplo, se tem petróleo em um país, aquele petróleo não deve ser só daquele país. Tem que ser do mundo inteiro, porque o petróleo serve para todo mundo, do mundo inteiro. Falou o que mais? Que os museus deviam ser de todo mundo, né? Por exemplo, o museu que tem lá na França não devia ser só da França, devia ser do mundo inteiro. Pode falar, Maria. Ô, tia, assim, na minha opinião, baseada que, como esse professor disse, que se fosse, como a senhora também já falou, se fosse para a Amazônia ser internacionalizada, petróleo, alimentação, tudo. As crianças tinham que ser internacionalizadas também, porque todas elas são importantes. Quanto à Amazônia, tudo é importante. Exatamente, Maria. Ele defende a opinião dele. Estão vendo, gente, como é interessante você ter argumentos para responder uma pergunta e fazer um artigo de opinião, né? Escrever um artigo de opinião. É isso mesmo, Maria. Ele diz o quê? Se a Amazônia é de todo mundo, né? Porque realmente a Amazônia é importante para todo mundo. Mas se as pessoas querem internacionalizar ela, né? Se os Estados Unidos querem dizer que a Amazônia é deles, então os museus, né? Tem que ser de todo mundo. O petróleo tem que ser de todo mundo, e ele fala mais no final do texto. E as crianças também deveriam ser internacionalizadas. O que é que ele quer dizer com isso, gente? Que, na verdade, o que é que os outros países querem? Né? O que é que os países querem?
querem poder, querem mandar, né? Como é que a Amazônia é daqui do Brasil, está aqui no Brasil, localizado no Brasil, e os Estados Unidos quer dizer que a Amazônia é deles? Óbvio que a Amazônia é de todo mundo. Por quê? Porque ela é a maior floresta do mundo, ela fornece, né, o oxigênio que a gente precisa e várias outras coisas. Porém, mesmo que os nossos governantes, né, realmente eles não cuidam bem desse patrimônio, é triste. Mas então, se a Amazônia é de todo mundo, tudo no mundo tem que ser também de todo mundo, não só a Amazônia. Eu achei super interessante, né, o que ele diz. Aí ele fala o quê? Que como humanista ele concorda, né, com isso. Mas como brasileiro, ele sempre vai dizer que a Amazônia é nossa e ele termina dizendo só nossa. Interessante, né? Esse artigo, o que foi que vocês acharam? Gostaram? Muito bem. Aí, gente, faltam 5 minutinhos para encerrar nossa aula, certo? E para terminar a aula, vamos só responder algumas perguntinhas oralmente, tá bom? Podem usar o microfone. Na página 260, tem 5 perguntinhas no Para Discutir. A primeira pergunta diz assim: para você, né? A Amazônia deve continuar sendo propriedade do Brasil ou é melhor internacionalizá-la? E aí, vocês acham o quê, depois de ter lido esse artigo? Né? Eu já fiz essa pergunta antes, né? Vocês já disseram que tem que ser do Brasil, né? Acho que todo mundo concordou. 2. Por que a Amazônia é um patrimônio da humanidade, gente? E aí? Por que que a gente pode dizer que a Amazônia é um patrimônio da humanidade? Pode usar o microfone para ser mais rápido. Pode falar, Maria. Assim, eu acho que a Amazônia é um patrimônio da humanidade porque outros países também tiveram. Com certeza alguém veio para cá, plantou alguma coisa, então eu acho que eles têm uma parcela. Como é que eu posso dizer? Eles ajudaram a Amazônia, ou alguma coisa do tipo. Muito bem, a Raíssa colocou aí, porque ela fornece bem para todos, e o Rogério Filho colocou que ela fornece oxigênio para todos, né? Ela é considerada o pulmão do mundo. Então, realmente, ela é importante não só para os brasileiros, mas para a humanidade. Porém, nós somos privilegiados, né, de tê-la aqui no nosso país. Aí vamos aí à próxima pergunta. O IBAMA é o órgão governamental com maior atuação em benefício do meio ambiente. Se você fosse diretor do IBAMA, o que faria para preservar a Amazônia? E aí? Né? Vamos só essa pergunta para encerrar. Vamos deixar as outras duas para amanhã. Ok, Mariana. E aí, gente? Se vocês fossem diretor do IBAMA, o que vocês fariam, né? O que vocês criariam para proteger a Amazônia? Me digam aí. E aí, alguma ideia? Pode falar, Paulo Vitor. Posso falar por o kit? Pode sim. Que cada um tivesse o seu direito de cuidar dela. Tipo, Deus faz, se você gostasse da planta, você vinha e, tipo, cuidasse dela, não deixasse ninguém destruir. Exatamente, né? Seria uma conscientização para que todo mundo cuidasse dela, né? Para que todo mundo tivesse a consciência de que ela é um bem de todos, né? Não é um bem de todos. E quando a gente destrói, nós estamos destruindo a nós mesmos, né? Não estamos destruindo somente a floresta, nós estamos destruindo a nossa própria vida, porque nós precisamos das árvores para respirar, porque todo mundo sabe que quem nos oferece o oxigênio são as árvores, né? E é por isso que a gente vive, por conta das árvores, ok? Pessoal, desejar a vocês uma boa tarde, tá bom? Até amanhã, certo? Beijo, fiquem com Deus e vou deixar
as páginas da atividade lá no Google Sala de Aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até amanhã.